Se você realmente deseja conquistar algo significativo na vida, precisa abandonar o vício silencioso e destrutivo de observar a vida alheia como se ela tivesse as respostas que você busca. A comparação constante é uma armadilha sutil. Você começa admirando, depois se questiona, e sem perceber, entra em um labirinto onde cada curva te afasta de si mesmo. Esse é um desperdício de energia, de presença, de destino. Enquanto você mede seus passos pelos passos dos outros, ignora o compasso único da sua própria jornada. Nada de grandioso nasce da imitação. E ninguém constrói um legado andando pelas trilhas dos outros. Aqueles que verdadeiramente criam algo que perdura não seguem placas alheias. Eles desenham os próprios mapas. E para isso, o primeiro passo é calar o ruído externo e ouvir com atenção a única voz que realmente importa, a sua. É fácil se perder quando o mundo inteiro te empurra para fora de si. Quando tudo o que é celebrado são resultados imediatos, aplausos barulhentos e conquistas editadas. Mas o que ninguém te conta é que o verdadeiro poder não está no que os olhos veem, mas no que o coração sustenta em silêncio. O caminho para o sucesso não começa quando você é reconhecido, mas quando você se compromete com uma visão que ninguém mais consegue enxergar além de você. E isso exige coragem, porque o início é solitário. Exige disciplina, porque o progresso é invisível. Exige fé, porque o mundo vai te dar 1000 motivos para desistir antes de te dar um para continuar. Mas aqueles que persistem, que recusam se moldar a expectativas rasas, tornam-se forças imbatíveis, porque construíram primeiro dentro o que desejam ver fora. Todos os grandes realizadores da história carregavam algo em comum, uma certeza tão profunda que nenhuma rejeição externa foi capaz de desestabilizar. Eles não esperaram ter tudo para começar. Começaram com o que tinham, uma ideia, uma paixão, uma inquietação, e transformaram isso em combustível. Andrew Carnegie saiu da miséria e se tornou um dos homens mais influentes do mundo, não porque teve sorte, mas porque teve visão. Ele entendeu que o que define um homem não é sua origem, mas o que ele acredita sobre si mesmo. Da mesma forma, Thomas Edison fracassou milhares de vezes e ainda assim continuou. Não porque gostava de errar, mas porque compreendia que cada tentativa o aproximava de um acerto. Essa mentalidade não é dom, é construção. E ela começa no momento em que você decide que nenhuma circunstância vai ser maior que a sua vontade de vencer. Você não está aqui para reproduzir o sucesso dos outros, mas para manifestar o seu próprio. Isso só acontece quando você para de buscar fórmulas prontas e começa a escrever a sua história com originalidade e coragem. Cada vez que você cede à tentação de se comparar, transfere o controle da sua vida para o julgamento alheio. Sua energia se dispersa, seu foco se quebra, sua força se esvai. O mundo já tem pessoas demais tentando se encaixar. O que ele precisa é de indivíduos que tenham coragem de transbordar. E transbordar exige que você conheça sua fonte, que saiba o que te move, o que te inquieta, o que te chama quando tudo ao redor tenta te distrair. Descobrir isso exige silêncio, introspecção e honestidade, mas é exatamente aí que reside a sua liberdade. Imagine viver a vida inteira tentando se adaptar às expectativas dos outros, acumulando conquistas que não te representam, validando uma existência que não tem sua essência. Isso é mais comum do que parece. E é também o que mais adoece mentes e destrói sonhos. Quando você se afasta da sua verdade, nada mais se encaixa. E quanto mais tenta preencher o vazio com padrões alheios, mais se sente perdido. A única saída é olhar para dentro e reconhecer que seu caminho é único. Não melhor nem pior, apenas seu. Ele tem seu tempo, seu ritmo, sua forma. E só floresce quando você o respeita. Quando para de buscar aprovação e começa a cultivar convicção.
quando deixa de querer se encaixar e começa a expandir. A clareza é um dos maiores poderes que alguém pode conquistar na vida, porque ela funciona como um farol em meio à escuridão da dúvida, da comparação e da pressa. Não é algo que surge espontaneamente. É fruto de presença, de silêncio intencional, de escolhas conscientes feitas dia após dia. Ela exige que você pare, reflita, se questione e encare com honestidade aquilo que realmente importa para você, mesmo que isso signifique desapontar os outros ou desconstruir tudo o que antes parecia certo. Em um mundo que vive gritando o que você deveria querer, deveria fazer, deveria ser, ter clareza é um ato de coragem. É escolher a verdade ao invés da tendência, a essência ao invés da máscara, o propósito ao invés do aplauso. E quem desenvolve essa clareza conquista algo que muitos nunca terão: direção real, sem depender de mapas alheios. Quando a clareza está presente, você para de se mover apenas por necessidade e começa a se mover por propósito. Suas ações deixam de ser reativas, baseadas em medo ou em urgência, e passam a ser guiadas por um senso íntimo de missão. Isso não significa ter todas as respostas. Significa ter uma bússola interior afiada. E essa bússola é o que te permite dizer sim com convicção e não com liberdade. Você deixa de aceitar qualquer proposta só porque parece uma oportunidade e passa a reconhecer o que é verdadeiro alinhamento. Afinal, nem toda chance é progresso e nem todo convite é avanço. Sem clareza, você se afoga na confusão das 1000 possibilidades. Com clareza, você enxerga qual delas está conectada à sua visão mais profunda. E isso muda tudo. Sua paz mental, sua energia, sua capacidade de permanecer firme mesmo quando o caos tenta te engolir. A dor, o fracasso e as quedas fazem parte do processo. Ninguém chega a um lugar significativo sem enfrentar tempestades. Mas a diferença entre quem cresce e quem se entrega não está na dor em si, mas na forma como ela é encarada. Abraham Lincoln foi derrotado inúmeras vezes, sofreu perdas irreparáveis e ainda assim se tornou um dos maiores líderes da história. Não por sorte, mas por persistência. Ele entendeu que a dor não vem para destruir, mas para fortalecer. Que os desafios não são castigos, mas provas de preparo. Que o verdadeiro sucesso não é a ausência de sofrimento, mas a capacidade de seguir mesmo com ele. A resiliência é forjada no fogo e é ela que te prepara para carregar o peso da grandeza que deseja alcançar. E é aqui que você precisa fazer uma escolha. Seguir vivendo de forma reativa, esperando que as condições sejam perfeitas, que o medo passe, que alguém te diga que é possível, ou assumir agora o controle da sua narrativa, mesmo com medo, mesmo com dúvidas, mesmo sem garantias. As pessoas que deixam um legado não são aquelas que nunca hesitam, mas as que agem apesar da hesitação. Elas compreendem que a ação imperfeita ainda é infinitamente mais poderosa do que a espera passiva. Porque é na ação que você aprende, ajusta, cresce e transforma. O mundo não responde a intenções, ele responde a movimento. E cada passo que você dá em direção ao seu propósito envia um sinal para o universo. Eu estou pronto. Você tem dentro de si tudo o que precisa para criar uma vida grandiosa. Não falta capacidade, talento ou oportunidade. Falta muitas vezes apenas a decisão de acreditar. Não uma crença ingênua, mas uma fé inabalável de que, com esforço consistente e mente afiada, tudo pode ser transformado. É essa fé que separa os que apenas sonham dos que realizam. Porque quem acredita com convicção se comporta de forma diferente, fala diferente, pensa diferente, age diferente. E isso cria um efeito dominó. O mundo começa a se reorganizar para acompanhar sua nova frequência. As oportunidades surgem, os caminhos se revelam, as portas se abrem. E, por fim, entenda que você não precisa provar nada para ninguém. Sua existência já é uma afirmação poderosa. Você não está aqui por acaso. Está aqui para criar, para expandir,
para deixar uma marca. Mas isso só será possível quando você parar de duvidar da sua luz e começar a colocá-la no mundo com firmeza. Acredite em quem você está se tornando. Não amanhã, não quando estiver pronto, mas agora, porque é exatamente nesse instante que a vida está te chamando. E ela não espera por quem hesita. Ela recompensa quem se posiciona. Portanto, respire fundo, silencie os ruídos e caminhe com decisão. Você está mais preparado do que imagina. E o mundo precisa da versão mais autêntica, corajosa e livre de quem você é.